Bom dia a todos, quem chegou depois. Vamos continuar então a análise de jurisprudencial do artigo 833. Tem muita variação, né, de entendimentos. E vamos terminar agora então a análise do artigo 833 e depois vamos falar de penhora online. Vamos falar das diversas espécies de penhora, né, que nós temos no sistema. Começando pela penhora online, né? Então, vamos falar de lugar de realização da penhora, modificações da penhora, penhora de créditos, né? Tem uma série de questões interessantes. Penhoras especiais, né? Que é a penhora de cotas, penhora da empresa, estabelecimento empresarial, penhora de faturamento de empresa. Então, nós temos algumas questões importantes aí para analisar, né? Só um detalhe, antes da gente começar, deixa eu abrir aqui o calendário de provas. Eu não marquei prova aqui, marquei? Acho que não. Meu calendário aqui não tem. As provas começam no semana de provas, começam no final do mês, é isso? Tem um calendário aí? A partir do dia 25, né? São 2 semanas, né? Vocês querem fazer na primeira semana ou na segunda? Nossa, são quarta e sexta. Por mim, tanto faz. Dia 30. Dia 30 vocês têm prova marcada? Primeiro horário? Não, primeiro horário é meu, né? Dia 30 você já tem prova marcada de manhã? Podem confirmar para mim? Não? Então vamos deixar marcado dia 30? Dia 30, então. Ó, prova de processo, escrevendo no chat. Civil, dia 30 do 4. Ok? Então, vou aqui no meu calendário. Só 30 do 4. Tá bom? E se vocês quiserem, eu dou uma revisão na quarta. Sem problema nenhum. Pode ser. E o trabalho, professor? Trabalho. Deixa eu ver. Trabalho. Pode ser um resumo da aula de princípios. Deixa eu ver qual. Ué. Princípios executivos. Resumo da aula. Esses me mandem até. Deixa eu ver o calendário aqui. Vocês enviam um e-mail. E-mail trabalhos@coutier.dv. Deixa eu ver o calendário aqui. Cadê meu calendário, gente?
Me mandem até dia... Até dia 7 de maio. Vou enviar antes, claro, né? Até dia 7 de maio. Tá bom? É isso. Pode ser resumo da aula mesmo. Ou suas anotações, se tiver alguma coisa. Não sei. Aí é com vocês. Tá bom? Acho que tá fechado, né? Deixa eu salvar aqui. Então tá bom. Qualquer dúvida, vocês me chamem no WhatsApp, lá a gente conversa. Deixa eu mandar isso aqui lá no WhatsApp também, que fica registrado. WhatsApp de vocês. Enviei, tá bom? Bom, vamos lá então. Vamos dar continuidade. Vamos fazer a análise jurisprudencial. A gente parou aqui, a gente viu que esse precedente de 2018, né, falando dos honorários advocatícios, né, em que o STJ acabou limitando ao teto de 50 salários mínimos. É curioso, né? Ou seja, só seria impenhorável, né, aquele valor a título de até 50 salários mínimos. Então, e o que ultrapassar seria livremente penhorável, né? Então, mas nós temos vários outros precedentes, né? Tem aqui essa análise aqui específica de honorários, em que eles não delimitam. Eles fazem uma análise a partir do Estatuto da Advocacia, que é essa lei 8906 de 94, que é o Estatuto da Advocacia, e, e fala que os honorários, então, integram, né, a base objetiva, né, de natureza alimentar, né? Então, eles não delimitavam, né, antigamente. Então, esse julgado que eu coloquei aqui, né, que é mais recente, né, até de 2020, até, então limitando em 50 salários mínimos, então veio a por uma baliza, né? Então, porque antes, olha aqui o que eles falavam de forma genérica. A jurisprudência do STJ é pacífica em considerar os honorários sucumbenciais e contratuais como verbo de natureza alimentar. Então não tínhamos balizas para falar se é acima de 50 ou menos de 50, né? Então, e eles falavam que era possível a penhora, né, de verba honorária, né, honorários advocatícios, se ultrapassasse aquilo que presumivelmente seria, então, além, né, do que seria uma natureza alimentar. Então você não tinha parâmetro, né? Não tinha parâmetro algum. Então, eles fizeram uma analogia ao que aquele é inciso 4º do artigo 833. O artigo 833 fala que tudo que ultrapassar de 50 salários mínimos é livremente penhorável. Então, eles fizeram a mesma uma analogia com relação aos honorários, né? Como se fosse a remuneração do advogado, então, e é. Então, se ultrapassar 50 salários, é livremente penhorável, né? Então, esse é o panorama que a gente tem agora. Depois aqui um julgado de 2020. E eu vou disponibilizar isso aqui para vocês, tá? Vou fazer uma compilação aqui e vou mandar para vocês.
Bom, vamos falar agora um pouco sobre a pequena propriedade rural, que é outra perspectiva importante. Bom, quando fala em pequena propriedade rural, você tem que lembrar que isso também tem assento na Constituição Federal, né, no artigo 5º, inciso 26, né, fala, né, da pequena propriedade rural, assim definida em lei, né? E o assim definido em lei, nós temos lá o chamado Estatuto da Terra. O Estatuto da Terra, uma lei bem antiga, né? Estatuto da Terra. E lá fala em 4 módulos fiscais. 4 módulos fiscais. Para ser a pequena propriedade definida em lei. E o módulo fiscal, ele tem uma variação de tamanho conforme a região. Conforme a região. Eu tive aqui fazendo uma análise da nossa região aqui, né? Então, só para você ter uma ideia, Uberaba, o módulo fiscal é de 24 alqueires. 24 alqueires. Sigla é HA. Né? Então, vezes 4, né? Vezes 4 seria 92, né? Isso mesmo. Não, 96. 96. Né? Então, aqui a pequena propriedade rural. Liberado. São 96 hectares. Né? 96 hectares. Então, e olha o que diz a Constituição, né? Então, ela a pequena propriedade rural, assim, definida em lei, né? Então, são até 4 módulos fiscais, desde trabalhada pela família. Então, o nosso CPC também reproduziu isso, né? Então, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes da sua atividade produtiva, né, dispondo a lei de meios para financiar o seu desenvolvimento. Então, essa aqui é a análise constitucional, né, que nós temos. Então, você vai ter que ver, se você digitar no Google, né, você vai ver que temos o que o módulo fiscal, né, vai ser conforme a região. Então, aqui mesmo de Minas Gerais, né, tem região de Minas que é 40 hectares, né? Então, a sigla é H, acentuando automaticamente. Então, vai ser de acordo com... Tem uma tabela, né, que fala do percentual de cada qual, né? Então, olha aqui o que já decidiu o STJ com relação a isso, já que nós estamos fazendo análise jurisprudencial. Quando a residência familiar constitui-se imóvel rural, né, então a impenhorabilidade restringir-se à sede da moradia, isso aqui é um precedente antigo já, faz tempo que eles falam isso, com os respectivos bens móveis que ali integram, né? E se for uma propriedade rural, então, e pequena propriedade, ele ali trabalha a família, né, sua família, então, que é nos casos do artigo 5º, inciso 26, né, a área, o que vai ser impenhorável, então, vai ser a área inteira que é limitada à pequena propriedade rural, tá? Então, o que você extrai deste precedente? Que penhorou um sítio da pessoa. Então, o que vai ser impenhorável, e é ali que eles moram nesse sítio. Imagina, não é considerado pequena propriedade rural. Então, o que vai ser impenhorável é a área da sede. A área da sede. A sede, que seria como se fosse uma residência da pessoa. Então, essa área é impenhorável. Agora, os outros alqueires ou hectares, né, no entorno, são penhoráveis. São penhoráveis. Agora, não, é um sítio pequeno. É um sítio que é considerado pequena propriedade rural. Está dentro de 96 hectares. Né? Então, toda a área
de 96 hectares vai ser considerada impenhorável, tá? Então, cuidado com este precedente. Então, esse precedente afirma justamente isso, tá? Trouxe aqui, olha que interessante esse outro. O fundamento que orienta a impenhorabilidade do meio de família rural não se confunde com aquele que norteia a pequena propriedade rural, ainda que ambos sejam corolário do princípio da maior dignidade da pessoa humana e que visa a tutela do patrimônio mínimo, né? Ainda que tenham o mesmo fundamento. Então, o primeiro, o bem de família rural, destina-se a garantir o direito fundamental à moradia. O segundo, né, a pequena propriedade rural, visa assegurar o direito fundamental também de acesso aos meios geradores de renda, no caso imóvel rural, onde a família do trabalhador rural, por meio do labor agrícola, obtém o sustento. Então, a questão da pequena propriedade rural, né, essa até 96 hectares, ela tem que ser trabalhada pela família. Dali retirar seu sustento. Então, esse é o fundamento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, tá? Então, agora, não, é um sítio. O sítio em que a pessoa não é pequena propriedade rural. É um sítio de 10 alqueires, né? De 6 alqueires, que, por exemplo, ultrapasse os 96 hectares. Então, aí vai ser a sede física, né? Porque aí está protegendo a moradia da pessoa, tá? Então, esse precedente aqui deixou claro isso. É um precedente até recente, né? Do STJ de 2017, final do ano de 2017. Então, vamos ver aqui o finalzinho dele. As normas constitucionais e infralegais citadas estabelecem como requisitos únicos para falar de impenhorabilidade, né, impedir a construção judicial sobre pequena propriedade rural. Então, o que eles falam? Então, que a dimensão da área seja qualificada como pequena, nos termos da lei de regência, então aqui Uberaba, 96 hectares, que a propriedade seja trabalhada pelo agricultor e sua família. Né? Então, são esses dois requisitos, inclusive com assento constitucional. O CPC apenas reproduziu isso. Assim, o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural não exige que o imóvel seja de moradia do executado. Olha que interessante, isso aqui é extremamente relevante. Né? Então, se é uma pequena propriedade rural, ele não precisa morar lá, ele só precisa extrair dali o seu sustento. Tá? Então, para que ele seja impenhorável. Então, perceba, o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural não exige que o imóvel seja moradia do executado. Apenas exige, então, que ele seja pequeno, 96 hectares, e que seja um meio de sustento executado da sua família, por meio da sua atividade agrícola. Então, ele tem lá um sítio que ele tem horta, ele planta tomate, ele faz lá pequenas plantações e vende na feira, no Ceasa, não sei, então, e tira dali o seu sustento. É isso que ele precisa demonstrar. Só isso, tá? Então é bem interessante esse precedente aqui. Para nossa região, né, a região aqui, o Brasil, ele é extremamente agrário, né, então não é raro a gente ter esse tipo de situação. Então isso aqui é um precedente importantíssimo se você estiver advogando para pequenos proprietários rurais que sejam devedores, tá? Então, bastante bacana. Vamos ver só o finalzinho aqui. O tratamento legal dispensado à impenhorabilidade da pequena propriedade rural, objeto da presente controvérsia, a figura totalmente harmônica com aquele conferido à impenhorabilidade do bem de família rural. Então, o artigo 4º, parágrafo 2º da lei, está invertido aqui. 8.009, não é 9.008. 8.009, que disciplina a impenhorabilidade do bem de família, põe a salvo a eventual construção da sede da moradia, né, em se tratando de pequena propriedade rural a ela referente. Bom, aqui eles só florearam, né, nesse finalzinho. Então, bem interessante esse precedente aqui, acabou esmiuçando, né, aquilo que a gente viu, né, que é a análise constitucional, né, que tá esse dispositivo aqui, né, que tá do texto constitucional, está praticamente idêntico ali no âmbito do Código de Processo Civil, tá? Então, você só atente que vai ser 4 módulos,
Então, 4 módulos fiscais, quando se fala em pequena propriedade rural, então você vai ter que verificar a localidade, tá? Então, só se atente a isso. Bom, vamos progredir aqui. Recursos públicos, impenhorabilidade de recursos públicos, né? Recebidos por instituições privadas. Vamos ver aqui alguns precedentes. Então, é aquele caso, recursos públicos recebidos por instituições privadas, é aquele caso, por exemplo, de verba recebida do SUS, por exemplo, por um hospital privado, igual o Eliangote, né? Ele vai ter recursos que vêm de origem pública e recursos de origem privada, né? Então, as instituições de ensino, mesma coisa. Então, vai ter verba do MEC ali para financiamento estudantil, então é verba pública. E vai ter verba que é oriunda do próprio pagamento da mensalidade, tá? Então, nós temos que fazer essa distinção entre recursos que são oriundos do poder público, recursos públicos, e recursos de origem privada. Os de origem privada são penhoráveis. Os de origem pública, não, tá? Então, vamos ver aqui o panorama da jurisprudência com relação a isso. O intuito de fazer prevalecer o interesse coletivo em relação ao interesse particular justifica a previsão da impenhorabilidade dos recursos públicos. Olha que interessante. Então, eles enfiaram aqui um princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, né? Então, recebido pelas instituições privadas de aplicação compulsória na educação. Ok. Bonito precedente. 2019, ó. 2019, bem recente, né? Então, o STJ bloqueou, impediu, melhor dizendo, que o bloqueio pode dar um duplo sentido, né, quando fala em penhora, né, impediu a existência da penhora aqui, né. Vamos ver esse outro precedente aqui. A concessão de subvenções sociais visará a prestação de serviços essenciais à assistência social, médica ou educacional, sempre que a suplementação de recursos de origem privada aplicados a esses objetivos relevar-se mais econômico. Ok. O valor das subvenções, sempre que possível, será calculado no base das unidades. Isso vai ser uma questão técnica, né? Cadê a parte processual? Impenhorabilidade, que é a parte da penhorabilidade. O que fala? Então, visa garantir a efetiva aplicação dos recursos públicos recebidos pelas entidades privadas na área de educação, saúde e assistência. Ok? É isso o conteúdo do artigo. Afastando a possibilidade de sua destinação para satisfação de execuções individuais promovidas por particulares. Só esmiuçou o conteúdo da lei. Então, aqui o STJ foi legalista, né? Ok, perfeito. Esse outro precedente, penhorabilidade dos valores recebidos pela escola de samba. Olha só, a escola de samba no Brasil recebe recursos públicos, né? Que maravilha. A título de parceria com a administração pública. Maravilha. Então, decidiu-se então que é inquestionável que o valor social, cultural, histórico, turístico do carnaval brasileiro. Ok? Realmente. Não se trata, no caso, de recursos públicos recebidos para aplicação compulsória em educação, saúde e assistência social. Então, olha aqui, eles estão relativizando, ó, motivo pelo qual as respectivas verbas podem ser penhoradas. Olha que doideira esse entendimento do STJ, né? Então, eles falando que não está dentro do suporte fático da aplicação compulsória em saúde, educação e assistência. Apesar de ser recurso público, então, se as escolas de samba estiverem devendo aí no mercado, então os credores poderão penhorar esses valores recebidos em parceria com a administração pública. Então, esses subsídios ali que eles mandam, né, essas subvenções, né, o nome técnico do direito administrativo é subvenção, que eles repassam para as escolas de samba, né, a título de verba pública, então não estaria integrado nesse suporte fático aí da impenhorabilidade. Bem interessante. Para os credores, isso aqui é muito importante, né? Então, porque lá eles falam, né, eles foram legalistas aqui também, porque eles falam que o suporte fático lá do artigo 833 é educação, saúde e assistência, que são os bens jurídicos protegidos aqui, tá? Educação, saúde e assistência. O bem jurídico que está sendo tutelado aqui com o envio de valores públicos para as escolas de samba
patrimônio cultural. Então, como é patrimônio cultural, não é saúde, então não é assistência social, não é educação, então pode penhorar recursos públicos. Achei ousado, né? Esse precedente. A Nancy Andrighi, uma das ministras mais antigas lá. Mas é bem interessante. Então, julgado de 2019, julgado recente, tá? Fundo partidário, já que nós estamos falando de verbas públicas, né? Então vamos ver a análise do fundo partidário, né? Então, olha lá, os recursos públicos do fundo partidário são impenhoráveis no termos da lei. É o que está lá dito, nós já analisamos quando a gente falou sobre análise legal, né? Análise legalista, foi a primeira análise que nós fizemos. Ok. Bom, então vamos ver aqui os precedentes, né? Então, olha só. Esse precedente que nós vamos ver, então ele fala da natureza pública, né? Foi ainda sob a égide do CPC de 73, né? Que era o artigo 649 ali, que falava sobre isso. Não tinha dispositivo expresso antes, falando de recursos públicos de fundo partidário. Isso foi acrescido no código, tá? Com o tempo. Então vamos ver esse precedente aqui, é o único que eu trouxe aqui para a gente analisar. Bom, no caso, né, o artigo tal, que corresponde ao nosso 833, inciso 11, né? Então, impõe a impenhorabilidade absoluta dos recursos públicos do fundo partidário. Então, o código mudou, né, mas a sistemática, né, de recebimento de verbas públicas, né, do fundo partidário é a mesma. Então, por isso que eu só fiz a atualização aqui, né, que o precedente falava do CPC de 73, né, que era esse artigo aqui, 649, só mudou o número do artigo, que a ideia é a mesma. Antes era 649, mudou para 833, só para você entender, tá? Então, compreende então as verbas, né, previstas tal na lei, né, na lei eleitoral, esse aqui é um dispositivo da lei eleitoral. Os recursos do fundo partidário são originários de fontes públicas, ok, essa é a grande ideia. Então, temos multas ainda, penalidades, recursos financeiros destinados por lei e dotações orçamentárias da União. Ok, perfeito. E ainda eles podem ter fonte privada, os partidos políticos, né? Então, podem ter fonte privada como doações de pessoas físicas ou jurídicas diretamente de fundo partidário. Depois o Supremo declarou inconstitucional, só fazendo um comentário aqui, o Supremo depois declarou inconstitucional as doações de pessoas jurídicas, tá? Então esse precedente aqui é de antes do Supremo declarar a inconstitucionalidade disso, né? Então, apesar da ideia aqui, ó, a ideia ter sido reproduzida também em 2020, tá? Esse precedente de 2015, isso eu tô comentando, mas a ideia dele, a razão de decidir, né, chamada de ratio decidente, foi reproduzida em 2020 também. Pois bem, então, após a incorporação de tais somas ao fundo, elas passam a ter destinação legal específica e, portanto, natureza jurídica de verba pública. Então, tendo natureza de verba pública, então elas vão ser consideradas, né, vão ser consideradas recursos públicos, independentemente da origem. Olha que interessante. A natureza pública do fundo partidário decorre da destinação específica dos seus recursos, submetida ao rigoroso controle do poder público, a fim de promover o funcionamento dos partidos políticos, organismos sociais ao Estado democrático, organismos essenciais, né, dizendo, ao Estado democrático. Então, o fundo partidário não é a única fonte dos recursos públicos. Essa parte final aqui é importante. Dos recursos dos partidos políticos, o qual dispõe também de orçamento próprio, oriundo das contribuições dos seus filiados e doações de pessoas físicas e jurídicas, nos termos da lei eleitoral, que por conseguinte ficam excluídas da cláusula de impenhorabilidade. Pois bem, então o que eles disseram? O fundo partidário, então, é impenhorável, ok? E o que eles tiverem de orçamento próprio, né, então, que é de contribuições de seus filiados. Então, eles têm lá vários filiados. Por exemplo, o MDB tem mais de 1 milhão de filiados. O antigo PMDB, né, que agora é só MDB. Mais de 1 milhão de filiados. Então, e tem também as doações, né, que agora é só de pessoas
físicas, né, que é possível. As pessoas jurídicas, então, lembra que eu falei, o Supremo declarou inconstitucional. Então, essas doações de pessoas físicas, as contribuições dos seus filiados estão excluídas da cláusula de impenhorabilidade. Tá? Então, esse julgamento foi de 2015, então, mas do mesmo sentido, ó, tem um ano, em 2020, julgaram no mesmo sentido, tá? Então, bem interessante esse precedente. A outra, né, é a impenhorabilidade de caderneta de poupança, né? Eu até comentei com vocês, né? Olha, gente, a questão é do limite, né? É o limite. Então, se ele for abrir várias contas, isso seria um ilícito processual. Então, vamos ver o que diz o STJ, né? Com relação a isso. O objetivo do novo sistema de impenhorabilidade, depósito e caderneta de poupança é claramente garantir o mínimo existencial do devedor. Perfeito. Esse é o grande propósito das impenhorabilidades, né? Então, resguardar a dignidade do devedor. Perfeito. Se o legislador estabeleceu um valor determinado como expressão desse mínimo existencial, olha que importante esse precedente. A proteção da impenhorabilidade deve atingir este valor. Então, a proteção é do valor. É do valor. Então, independentemente do número de contas poupança mantidas pelo devedor. Justamente o que eu comentei, né? Isso aqui é mais antigo. Então, não se desconhecem as críticas de lei diferenda. Críticas de lei diferenda são críticas feitas pela doutrina, né? Sugerindo a modificação da lei. Né? Eles fazem a análise da lei como ela é e como ela deveria ser. Então, crítica de lei diferenda é nesse sentido. Como ela é e como ela deveria ser. Né? Então, está falando a crítica, no caso, né, feita pela doutrina, a postura tomada pelo legislador de proteger um devedor que, ao invés de pagar suas dívidas, acumula capital como uma reserva financeira. Interessante essa crítica. Né? Também não se desconsidera o fato de que tal norma possivelmente incentivaria devedores a, em lugar de pagar os que devem, depositar respectivo valor em caderneta de poupança para burlar o pagamento. A caderneta de poupança é um locus, né, um lugar que confere uma blindagem, né, uma blindagem. Então é interessante essa perspectiva. Basta você depositar na caderneta de poupança, dentro do limite de 40 salários mínimos, que você vai estar blindado patrimonialmente. Né? Ninguém pode afetar ali, penhorar esses valores até 40 salários mínimos em caderneta de poupança. Então é essa crítica aqui que eles estão falando. Né? Mas foi a política legislativa, né, do legislador, então, obviamente, então o legislador escolheu adotar esse tipo de postura, né, então, de proteger com relação a valores e determinado local. Né? Então, se você inserir local, poupança, valor, até 40 salários mínimos, você está blindado. Né? Então, vamos ver aqui o todavia que o STJ diz. Situações específicas em que pese demonstrada a postura de má-fé podem comportar soluções específicas para a coibição desse comportamento. Ausente a má-fé, demonstração de má-fé, a impenhorabilidade deve ser determinada. Então, perceba, o que o STJ está dizendo aqui? O que o STJ está dizendo neste precedente? Olha, eles deram abertura para o credor que se o credor demonstrar má-fé do devedor, ou seja, olha, eu propus a ação de execução, nós fomos, imagina lá, foi fazer a análise via Bacen Jude, descobriu que não tinha nada na caderneta de poupança, né? Mas também não tinha nada na conta, Aí a penhora online foi infrutífera, ok? Que a penhora online é o nosso próximo tema. São duas etapas. A primeira etapa, o juiz averigua se tem ativos, né? Você está no positivo, né? Em alguma conta. Se estiver no negativo, acabou. Ele não procede a penhora online. Acabou a atividade investigativa. Ou se ele tiver zerado, não tiver nada, também não se procede. Tá? Ah, mas ele tem direito a cheque especial. Não, você não pode utilizar o negativo. Você pode negativar, usar o cheque especial para fazer penhora online. Tá? Só o valor positivo. Então, que ele tiver na conta. Então fez essa primeira averiguação, não achou nada. Aí depois foi cair um dinheiro na conta dele. E aí ele foi lá e jogou para poupança.
para justamente dar aquela blindada, né? Então aí depois você vai tentar fazer uma segunda análise, você faz um segundo pedido de penhora online e verifica que apareceu um dinheiro. Só que o dinheiro ele foi jogado para poupança. Ou seja, o intuito de burlar os credores. Burlar os credores. Porque no primeiro momento ele não tinha dinheiro algum. E o dinheiro, depois que surgiu, ele jogou na poupança para burlar. Então seria um intuito fraudulento aí, né? Então, mas isso tem que ser demonstrado. Então, se for demonstrado a má fé, então eles permitem aqui, né? É o que está dito aí de azul, né, que eu marquei para você. Então, é demonstrada a postura de má fé. Então, o STJ admite aqui uma relativização disso, tá? Então, o que você extrai disso? Que a poupança ela tem que ter sido utilizada, né, antes, por exemplo, das dívidas. Ele está ali guardando esse dinheiro, então já tem um tempo, a dívida surgiu depois, então ele já vinha utilizando a poupança antes mesmo de contrair essas dívidas, antes mesmo dos credores proporem as execuções. Né? Então, basicamente, essa é a ideia. Tá? Vamos continuando aqui, vamos ver outro precedente. Admite-se para alcançar o patamar de 40 salários mínimos que o valor incida em mais de uma aplicação financeira, desde que respeitado tal limite. Interessante esse precedente. Ele está dizendo o quê? Ele está dizendo o seguinte, olha, às vezes ele tem, no Bradesco ele tem lá 15 salários mínimos. No Banco do Brasil tem outros 15, né? Então, essas duas poupanças, em dois bancos diferentes, como está dentro do patamar de 40 salários mínimos, é impiorável, tá? O que importa, então, é o valor. Então, se ele tiver 15 num banco e 15 no outro, né, ou 25 em um banco e 15 no outro, né, atingir os 40 salários mínimos, atingiu. Então, não mantém a impermeabilidade, tá? Então, cuidado com isso, tá? Esse precedente é interessante. Esse aqui eu já vi acontecer. Fundo de Previdência Privada, né? Mas esse aqui é um precedente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, penhora de valor depositado em fundo de previdência privada, porque esse aqui não teria caráter alimentar. Né? Então, seria uma aplicação financeira de longo prazo. Olha que interessante este precedente, né? Que depois, né, acabou também chegando ao STJ, né? Foi julgado pelo STJ nesse RESP aqui, né? Bem interessante. Mas aqui, vamos fazer de advogado do diabo. Vamos fazer de advogado do diabo para afastar esse precedente. Fundo de previdência privada. Nós tivemos várias reformas da Previdência, várias. E uma das reformas que nós tivemos lá atrás, né, foi a de estimular que as pessoas fossem para a Previdência privada. Houve um estímulo por parte até do governo, tanto que criaram essas Previdências privadas. E o governo fez? Ele colocou o teto da Previdência. O teto. Então, dizendo o seguinte, olha, você pode ganhar 20 mil por mês. Né, se é um empregado seletista aí, né, que é da iniciativa privada, mas quando você for se aposentar, o INSS vai te pagar o teto. O teto hoje está, acho que, R$ 6.000. Então, imagina, você ficou a vida inteira ali ganhando 15, 20 mil reais, e de repente, se você for pedir aposentadoria, você só vai receber o teto da Previdência, que é 6 mil. Então, óbvio que sua fonte de renda vai sofrer um baque, né? Aí que eles fizeram, olha, se você quiser receber algo parecido, né, do que você recebia na ativa, quando estava na ativa, você tem que ir para a iniciativa para previdência privada. Então, estimulou as pessoas a irem para previdência privada, né? Para complementar essas aposentadorias. Então, ele receberia, por exemplo, os 6 mil do INSS e mais tantos mil da previdência privada. Aí é variável da previdência privada, depende do que você investiu ali. Né? Então, isso foi estimulado pelo governo. Se for nos bancos, né? Quem tem hábito, né, de frequentar bancos, né, sabe, eles os gerentes ficam ofertando toda hora, né, aliás, faz parte das metas, né, deles, venderem previdência, né, então, e eles usam de argumento justamente isso que eu tô te falando. Não, na hora que você aposentar, você vai ganhar pouco, né, então vamos complementar aqui, criando uma previdência privada. Então, perceba, olha esse panorama.
O que o CPC diz? Aquele 833 que nós já analisamos, o inciso 4 fala salário, remuneração, né, empenhorável, o fruto do seu trabalho é empenhorável, e fala pensões e aposentadorias, que são empenhoráveis. Então, dá para você usar de argumentação, como, analogicamente, que, olha, o que está protegendo ali é a aposentadoria pública, proveniente, por exemplo, do INSS, né, ou de algum fundo público, né? Então, você pode argumentar que, olha, para complementar a minha aposentadoria, eu também fui para a previdência privada. Então, logo, a proteção conferida à previdência privada tem que ser estendida aqui. Estendida aqui. Porque é para minha. Foi para minha. Para dar um caráter alimentar. Então, você está demonstrando, se você fizer isso, que você utilizou da previdência privada como caráter alimentar. E não como uma forma de investimento de longo prazo. Porque muitos usam, de fato, a previdência privada como uma forma de investimento, né? Então, VGBL, PGBL, tem aqueles linguajar de banco lá, né? Então, dá para você fazer uma argumentação aí, se tiver pelo réu, né, pelo devedor, tá? Então, pedir a extensão da impenhorabilidade da aposentadoria, está escrito lá, pedir para estender também para as aposentadorias privadas. É porque, e usa essa argumentação que eu te falei, isso foi estimulado pelo governo, e o seu cliente, né, acabou indo para a previdência privada justamente para não cair muito o padrão de vida dele, né, quando ele aposentasse. Então, é uma argumentação razoável, bem razoável, tá? Então, olha só. Então, esse benefício, né, esse outro precedente, né, que é a impenhorabilidade, né, da poupança, então vai recair exclusivamente sobre poupança. É um outro precedente que nós temos, né? Então, esse outro precedente que nós vamos analisar, eles falam de, basicamente, a ideia de uma visão legalista. Que nós estamos restringindo o poder do credor de atacar o patrimônio do devedor. Como nós estamos restringindo o poder do credor de atacar o patrimônio do devedor, então nós temos que fazer uma análise gramatical, uma análise legalista. Né? Eu até acho essa a melhor forma de interpretar visão legalista. Falou poupança, então é só poupança. Né? Então, eu acho essa a melhor forma de interpretar. Até para te dar segurança jurídica. Né? Então, para evitar esses relativismos, né? Enfim, eu acho que seria mais razoável. Né? Bom, vamos ver aqui. Então, recai exclusivamente sobre poupança, que é algo de baixo risco, né? Então, e retorno, e visa a proteção do pequeno investimento voltado à garantia do titular e de sua família contra imprevistos, como desemprego ou doença. Esse é o grande propósito da, desse precedente. E olha o que está dizendo aqui, ó. Não, tudo que eu falei, ó, não admite interpretação extensiva, de modo a abarcar outras modalidades de aplicação financeira. Então, isso aqui é a linha de raciocínio que eles costumam seguir, né? Então, se você tem investimento lá em outras modalidades, você tem uma cartela de investimentos, né, no seu portfólio, o que vai estar blindado ali, então, de penhora é a poupança. Qualquer outro, né, então, que você assumir, né, que tenha uma maior rentabilidade, né, esses bancos de investimento, não mesmo os bancos tradicionais que atuam nessa área, eles vão falar justamente isso. Olha, você quer risco baixo, moderado, risco alto, né? Então você pode ter uma renda variável. Então eles tentam justamente te vender isso, né? Então, como você está indo para o mercado, você está indo correr riscos para obter uma maior rentabilidade, então isso não vai ser de caráter alimentício. O que seria de caráter alimentício, então, segundo esse precedente, fala que é a caderneta de poupança, tá? Então, e quando você vai para o mercado financeiro, né, buscar outras aplicações, outros investimentos, são valores bem altos, né? Então, olha aqui, ó, são sendo voltados para valores mais expressivos ou menos comprometidos, destacados aquele da subsistência mensal do titular da sua família. Essas aplicações visam a necessidades e interesses de menor proeminência, ainda que de elevada importância, como aquisição de bens duráveis, inclusive os imóveis, ou uma previdência informal, não oficial, de longo prazo. Mesmo aplicações em poupança, em valor mais elevado, perdem o caráter alimentício. Que importante isso.
Perde o caráter alimentício. Tanto que é questão do valor, né? Tanto que o benefício da imperabilidade foi limitado em 40 salários mínimos, né? Justamente essa análise que tem que fazer. O fundo, a análise aqui é de um fundo, né? O fundo garantidor de crédito assegura a proteção apenas até o limite de 70 mil por pessoa. Isso aqui é uma análise específica desse fundo garantidor de crédito. Essa sistemática legal não ignora a existência de pessoas cuja remuneração possui periodicidade e valor incertos, como é o caso de autônomos e comissionados. Então, isso aqui é uma análise específica deste fundo. Né? A proteção legal conferida às verbas de natureza alimentar impõe que, para manterem essa natureza, sejam aplicadas em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos. Legalista. O que permite o titular da vara, titular e sua família, perdão, subsistência digna no prazo razoável de tempo. Valores mais expressivos, superiores a 40 salários mínimos, não foram contemplados pela impenhorabilidade fixada pelo legislador. É o que eu disse. O que ultrapassar 40 salários mínimos é penhorável. Então, não foi contemplado, né? Até que possam efetivamente vir a ser objeto de constrição, impedindo o devedor abuso de seu benefício legal, né? Criando um escudo, né? Escudantes da proteção conferida às verbas de natureza alimentar para esquivar o cumprimento de suas obrigações, a despeito de condições financeiras para tanto. Então, o que ultrapassou de 40 salários mínimos pode penhorar. A ideia é essa. Né? Senão você estaria criando um escudo protetor para devedores e fugindo do propósito, né, da finalidade desse dispositivo, que é a proteção de natureza alimentar. Tá? Então, olha aqui, a Nancy Andrighi explica melhor isso aqui, ó, a finalidade. O que se quis assegurar com a imperabilidade de verbos alimentares foi a sobrevivência digna do devedor e não a manutenção de padrão de vida acima das condições, às custas do credor, né? Acho que errou aqui. Que é às custas do credor. Ou às custas de credores. Eu acho que o STJ errou aqui. Né? Enfim. Aquela hora eles inverteram o número da lei, né? Então, enfim. E essa decisão foi reformada depois e admitiu, olha só que interessante, esse outro precedente aqui. Houve uma mutação desse entendimento. É possível ao devedor poupar valores sobre a regra da imperabilidade no patamar de até 40 salários mínimos, não apenas aqueles depositados em caderneta de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento ou guardados em papel moeda. Então, o que está dizendo aqui? Esse precedente, né? Relativizou o anterior um pouco. Está querendo dizer o seguinte, olha, você pode deixar, se for até 40 salários mínimos, depositado em conta corrente, né? Então, você pode pedir a extensão da imperabilidade dele. Ou em fundos de investimento, ou ainda guardados em papel moeda, ou seja, aquele dinheiro que você tem guardado debaixo do colchão, guardado no cofre, né? Então, se for até 40 salários mínimos, né, você pode pedir a impenhorabilidade dele. Então, é isso que está dizendo esse precedente, tá? Vamos ver aqui esse outro mais recente. Esse aqui é de 2018. E é o último, né? O último precedente aqui para a gente analisar. Fala aqui do seguro de vida, né? É impenhorável. Ok, isso aqui a gente já viu. Aliás, não tem... A lei não fala de limites. Né? Então, vamos fazer a primeira análise legal. Quando você fala lá do seguro de vida, o seguro de vida é impenhorável. O que é impenhorável do seguro de vida? É o valor que você recebe a título de seguro de vida. Então, e o Código de Processo Civil não limitou. Tá? Mentaliza isso. O Código não limitou. Então, o que o STJ decidiu? Que tem que aplicar a limitação da impenhorabilidade de 40 salários mínimos também para o seguro de vida. O STJ inventou essa, né? Inventou essa. Então, vamos lá. A impenhorabilidade do seguro de vida visa proteger o respectivo beneficiário, haja vista a natureza alimentar da indenização securitária. Ok. A impossibilidade de penhora de valores recebidos pelo beneficiário de seguro de vida limita-se ao montante de 40 salários mínimos. O STJ acho que foi além aqui do que diz a lei. Né? Você pegar lá o artigo 833, inciso 10, só fala: o valor recebido de salário de seguro de vida é impenhorável. Então, o que o STJ relativizou em prol dos credores, né? Então, se ultrapassar 40 salários, é penhorável. Olha só a incoerência. Vamos fazer uma comparação aqui.
Me acompanhe, por favor. Análise da jurisprudência da STJ. Honorários advocatícios. O STJ falou que ultrapassa 50 salários. 50. Ultrapassar 50 salários é impenhorável. Agora, seguro de vida, eles pegaram como patamar a poupança, que fala de 40 salários. Então perceba, faltou um pouco de critério aí, né? Por que não uniformizou? Por que não usou lá como parâmetro, então, dos 50 salários? Então me parecem dois pesos, duas medidas aí, né? Com relação aos créditos de unidade imobiliária, não achei precedentes aqui, não, com relação a isso. Tá? Pois bem. Então, terminamos aqui a análise jurisprudencial do artigo 833. Vamos ver aqui o 834. Né? O 834, ele fala da possibilidade de penhora de frutos e rendimentos. É a chamada regra da penhorabilidade relativa. Penhorabilidade relativa. Então, recai sobre frutos e rendimentos. Bom, vamos lá, vamos ver o que o STJ entendeu aqui. Tem alguns precedentes aqui interessantes. Usufruto é inalienável, né? Então, e também é impenhorável. É uma garantia que o usufruto assegura, né? Não apenas o poder de usar a coisa e fruir da coisa, mas também ele confere a inalienabilidade, então ele não pode vender o bem. Por que ele não pode vender? Tem uma regra, tem uma explicação lógica para isso. Porque, quais são os 4 poderes do direito de propriedade? Usar, gozar, né, ou fruir, dispor e reaver. Quando você constitui um usufruto, você está destacando o poder de usar e fruir, vai para uma pessoa, ou algumas pessoas, e o poder de dispor e reaver vai para outra pessoa. Você faz uma cisão, né? Isso acontece muito com pais, né, com relação aos filhos. Eles doam o imóvel para os filhos e colocam ali um usufruto, a cláusula de usufruto. O que os pais estão fazendo? Os pais ficam então com o usufruto, que é o poder de usar e fruir a coisa, e os filhos ficam com a chamada nua propriedade. O que é a nua propriedade? O poder de dispor do bem, vender, alienar, e reivindicar a coisa, reaver a coisa. Então, esses 4 poderes de direito de propriedade, eles são divididos. Os pais ficam com o usufruto, usar e dispor da coisa, e os filhos ficam com o poder de dispor e reaver. Então, quando fala que o usufruto é inalienável, ou seja, o usufrutuário não pode vender, porque ele não tem mais esse poder. Ele transferiu para o no proprietário. Então, quem tem o poder de vender a coisa é o no proprietário. Né? Então, esse é o que diz o Código de Processo Civil. E ainda confere a impenhorabilidade também. Então, vamos ver aqui os precedentes. Mas essa Constituição, né, tem que ser a título gratuito, né, ele pode ser gratuito, né, o seu exercício oneroso, então ele pode extrair dali rendimentos, né, desse usufruto, e o que o artigo 834, então, ele admite a penhora de frutos do usufruto. Então, quando se fala que no usufrutuário ele tem o poder de usar a coisa, ele próprio usar a coisa, morar na casa, por exemplo, no apartamento. Quando fala que ele tem também o poder de fruição, o poder de gozo da coisa. Ele pode extrair dali os rendimentos, ou seja, ele pode alugar a coisa. Então, o usufrutuário tem esse prerrogativo. Então, se tivermos diante da falta de outros bens, então não tem outros bens no acervo patrimonial do devedor. Então, o que nós podemos fazer? Penhorar rendimentos, penhorar os frutos. Essa é a grande questão do artigo 834 do Código de Processo Civil. Tá? Então, olha o que disse o STJ. Os frutos são penhoráveis, mas o usufruto não. Né? Então, ou seja, aquilo que ele rende, né, de frutos, né, dos aluguéis, são penhoráveis se não tiver outros bens. Tá? Então, tem outros precedentes aqui que retratam a mesma coisa, né?
Então, ainda é possível a penhora do imóvel gravado com cláusula de usufruto, mas, neste caso, né, a nova propriedade pode ser objeto da penhora e alienação em leilão judicial, mas tem que ser respeitado o usufruto até a sua extinção. O que significa isso? Que interessante. Eu falei que quando você constitui um usufruto, você faz uma cisão nua propriedade e usufruto. Então, quem tem o poder de dispor da coisa, de alienar a coisa, é o nu proprietário. No proprietário. Então, o nu proprietário pode ter o bem penhorado. O bem em si penhorado. Isso é uma questão de ordem prática, né? Quem que vai querer comprar um imóvel, né, que tem um usufruto instituído? Que é vitalício. Como que se extingue o usufruto? Vamos lembrar. O usufruto é extinto pela morte do usufrutuário ou pela renúncia. Se ele renunciar ao usufruto, tem que ser registrado em cartório, ou se ele acabar por morrer, por falecer. Aí extingue o usufruto. Aí aquele no proprietário, que tinha só o poder de dispor da coisa e reaver a coisa, ele passa a incorporar os outros dois poderes, que é usar e fruir a coisa. Aí ele passa a ser o proprietário pleno. Então, naquele caso que eu te falei, dos filhos que recebem em usufruto, recebem, os pais constituem usufruto, né, e doam o bem para os filhos, então o que ele está passando para os filhos apenas é a propriedade com esses dois poderes aqui. Que eles só vão obter a propriedade plena com o falecimento dos pais ou se os pais renunciarem o usufruto. Realmente eles não vão renunciar. Realmente isso vai acontecer com o falecimento. Aí que eles vão ter a propriedade plena. Tá? Então, o que está querendo dizer esse precedente é o seguinte: olha, o usufruto em si é impenhorável. Ponto. Você não pode, então, penhorar isso. Mas você pode penhorar frutos se esse imóvel, por exemplo, estiver alugado e estiver rendendo frutos. Ponto. A nua propriedade, que é, por exemplo, dos filhos, pode ser penhorada sim. Só que você vai ter um problema. Problemaço. Você tem que respeitar o usufruto. O que significa isso? Quem está devendo são os filhos. O credor pode ir lá e penhorar a nua propriedade. Pode até vender, mas ele vai ter um problema de deságio gigantesco. Se o imóvel vale R$ 1 milhão, ele não vai conseguir vender nunca por esse valor. Nunca. Porque o usufruto é vitalício. Então só vai ter a propriedade plena quando falecerem os titulares do usufruto. Então, é possível vender o imóvel com usufruto? É possível penhorar o imóvel que tenha usufruto? É. Você pode penhorar a nua propriedade. Você pode vender a nua propriedade. É como se você fosse um titular do imóvel. Ah, eu comprei um imóvel. Ah, beleza, vamos lá conhecer? Não, não, não dá. Não posso. Como não? Você não comprou um imóvel? Vamos lá ver, né? Imagina você chega lá pro seu marido, para sua esposa, pro seu namorado, namorada, e fala, olha, eu comprei um imóvel, né? Aí a pessoa vai querer ver, né? Eu falo, não, 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 não posso. Como assim você não pode? Você não falou que comprou um imóvel? Comprei baratinho, comprei um preço, paguei um preço bom, né? Então lá, vamos lá ver, quero ver, né? Não, 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 não posso, porque lá tem um usufruto. A pessoa que não é do direito vai falar assim, hã? Como? Tem um usufruto? É. Não, tem dois idosos que moram lá, eu só vou ser o proprietário pleno desse imóvel quando eles morrerem. A pessoa vai olhar assim, mas por que você comprou isso então? Como assim você é dono, mas não pode usar a coisa? Não, não posso. É os idosos que tem o poder de usar a coisa. E gozar também dela, né? Se ela tiver rendimentos, então é só o usufrutuário que pode. Pensa, quem não é do direito, eles vão olhar assim para você e falar assim, que negócio ruim, né, que você fez. Você comprou uma casa que tem usufruto e é vitalício. Você só vai ser o proprietário pleno, poder usar aquela coisa, gozar daquela coisa, depois que eles morrerem, né? E se ele for igual a Rainha Elizabeth, viver 100 anos? Paciência. Paciência. Então, só se eles morrerem ou se eles renunciarem. Então, aí que está o ponto que eu quero chegar, que eu quis dizer, né? Você pode vender uma nova propriedade, ou seja, um imóvel que tem usufruto instituído? Pode. Mas quem vai querer comprar isso? Quem? Pode penhorar? Pode.
Mas vai ter uma dificuldade gigantesca na hora de avaliação. Como é que você avalia um imóvel desse que tem usufruto? Eles vão ter que colocar isso na conta. Que tem que ter um desastre. Esse imóvel vale R$ 1 milhão, mas com usufruto, você não vai pagar 1 milhão. Você vai pagar muito menos. Você vai pagar o quê? 100 mil ali, 200? Não sei. Né? Então isso gera uma dificuldade muito Professor, grande. Né? professor, Oi, pois eu não. estava estudando leilão judicial esses dias, aí é uma advogada especialista na área. Aí ela falou Uhum. que normalmente, ainda, porque qualquer leilão judicial praticamente tem um desconto referente ao preço de mercado, né? Para Claro. ter os lances. E ela falou que normalmente a nua propriedade vem com o mesmo desconto percentual, que normalmente é de 50%, de uma propriedade que não tem usufruto. Normalmente é o mesmo percentual. Aí acaba entrando mais nesse tipo de leilão, pessoa que não conhece, que lê nua propriedade lá, mas não sabe o que significa. Exatamente, exatamente. O cara que conhece vai falar assim, não, isso é fria. Aí você fala lá, vamos lá ver o usufruto. Vamos ver quem são os titulares do usufruto, os usufrutuários. Em relação idosos de 60 anos, né? São idosos jovens, 60 anos. Não são jovens, eles podem viver 80, 90, 100 anos, e aí? Só vai extinguir com o falecimento, né? Então, o cara que entende, ele não vai comprar. Ele não vai comprar. Né? Essa questão dos 50%, só para o pessoal entender, é quando vai para um leilão judicial, ele é bifásico, em duas fases. Uma primeira fase é o valor da avaliação do imóvel. Só que não aparece ninguém. Não aparece ninguém, porque eles sabem que se não aparecer ninguém na primeira fase, vai ter um segundo leilão, cujos lances são livres. Lances são livres desde que não seja preço vil. Preço vil é aquele valor a partir de 50% do imóvel. Né? Preço vil é preço humilhante. Né? Então, só complementando a fala do Jader, que foi muito, muito boa, Jader, parabéns. Então, no leilão, na segunda fase, né, no segundo leilão, então você tem que dar lances livres a partir de 50% do imóvel. Então, ele estava falando do leiloeiro, né, geralmente é o mesmo tratamento. Se é propriedade plena, você vai dar lance a partir de 50%, e se for numa propriedade também, né, é o que o Jader bem lembrou, só se o cara não conhece, só se o cara não entende dessa diferenciação entre propriedade plena e nova propriedade, para ele cair nessa, né? Então, é, o desastre tem que ser muito maior, porque você tem que fazer uma conta, né? Você pode chegar a ficar muitos anos, 10, 20 anos, sem ter o poder de usar e fruir da coisa. O grande poder do direito de propriedade é o poder de usar e fruir a coisa. É ali que você extrai o proveito econômico, né? Ou a utilidade E o estado de do imóvel. conservação também, né? Claro, exatamente. Então, exato, se o usufrutuário lá não tá cuidando da coisa, bem lembrado, né? Então você não pode fazer nada. Você não pode fazer nada, né? Então, essa questão da nua propriedade, mó fria, né? Então a gente fala, ó, pode vender? Pode. No proprietário tem essa prerrogativa de vender, né, a coisa. Então, e pode também ser piorado, perfeitamente. Mas a questão é, quem que vai ser o louco que vai querer comprar isso, né? Enfim. Só se for um cara assim, às vezes, Jader, o cara é investidor, né? Ele não tá precisando de dinheiro, então ele fala, não tô, eu vou comprar isso aqui com deságio. Mas lá no leilão judicial tem que ser a parte de 50%, não pode ser abaixo de 50%, porque o Código de Processo Civil fala, não pode ser preço vil. V-I-L, escreve vil, V-I-L, né? Vil é humilhante, aviltante, né? Então, ou seja, não pode ser abaixo de 50%. Aqui em Minas, Jader, eu já vi também precedentes falando de 60%. Teria que ser lança a partir de 60%. Já vi isso também. Então, como é que você vai comprar um imóvel que tem usufruto? Tem que pagar 50% dele, né? Então não vai, não vai. Então, isso, se for para quem entende do assunto, né, ele não vai comprar. A não ser que seja muito doido, né? Então, arrojado, né? Tá bom? Então, olha só o que está dito esse precedente, ó. A nua propriedade pode ser objeto de penhora e alienação em leilão judicial. Ok? Mas tem que respeitar o direito real de usufruto até a sua extinção. Né? Não sei porque que ele colocou mesmo vitalício, né?
Mesmo vitalício, acho que eles colocaram isso aqui, porque você pode renunciar, né? Então vai ser por um prazo determinado, o usufruto, ou se você não renunciar, ele é vitalício. Então, e com a arrematação, né, que nós vamos ver isso, né, e a adjudicação do bem, então ainda mantém esse respeito, né, você foi lá e arrematou o bem foi transferido para o seu nome, é, mas você, na hora que for fazer o registro lá, você vai ter só no propriedade, aí o cara vai acordar para a vida, né, assim, né, dancei, né, tem que esperar os velhinhos morrer, né? Enfim, é a realidade. E esse precedente ele foi reproduzido recentemente, em 2018, tá? Então nós temos esse mesmo precedente, né? Aqui tem uma outra regra, né, importante, né? Tem que haver a intimação da penhora dos titulares do usufruto, tá? Então todos aqueles que serão afetados, né, na esfera patrimonial, eles devem ser intimados, tá? Pois bem. Só aqui mais dois precedentes interessantes que eu compilei aqui para vocês. Com relação isso aqui nós já falamos, né? Se estende os depósitos mantidos em conta corrente, fundo de investimentos ou papel moeda, desde que limitados a 40 salários mínimos. Ok. Isso aqui nós já vimos. Vimos agora há pouco. Eu acho que eu entendi porque eu pus isso aqui, que é um precedente antigo, ou novo, aliás. Precedente mais novo, que reproduziu. O que eu coloquei lá era esse aqui, ó. Lembrei. Que eu tinha colocado, que a gente tinha feito análise, era precedente antigo, mas agora recentemente, 2019, vai fazer 2 anos só esse precedente, eles reproduziram essa regra. Então, que você tiver em conta corrente ou em papel moeda, né, ou algum fundo de investimento, então se for até esses 40 salários mínimos, então mesmo que seja um fundo de investimento, você pode pedir a impenhorabilidade, tá? E aqui uma questão de cunho mais estrutural também, que foi recente, né, 2019, olha o que o tribunal falou. As regras de impenhorabilidade podem ser relativizadas, meu mouse aqui deu problema, permitindo o atingimento de bens tidos em princípio como impenhoráveis, desde que preservado o patrimônio suficiente para proteger a dignidade do executado e sua família. Esse aqui é aquele precedente, né, que nós já comentamos lá na aula passada, que o STJ permite, então, que penhore ele 10% do seu salário, 15% do seu salário. O código não permite isso, né, mas o STJ está relativizando, falando que, olha, se isso não afetar a sua dignidade, isso mesmo assim te mantiver ali sua esfera patrimonial intocada, né, como se 10%, 15% não fosse fazer falta, né. Então, eles falam que é possível, então, você pedir a penhora de salário. Então, aí nós temos sempre que advogar para o diabo, né? Ou seja, por que é importante a gente conhecer esses precedentes? Porque uma hora você vai estar advogando para o devedor, outra hora você vai estar advogando para o credor. Se você estiver advogando para o credor, usa esse precedente aí, pede penhora do salário mesmo. Ah, Murilo, mas não é pensão alimentícia. Pede, usa esse precedente aí. É 2019 esse precedente, é novo. Né? E tem vários outros aí, eu coloquei para vocês, é 2018. E foi a Corte Especial que decidiu. O que é isso aqui, a Corte Especial? É o plenário do STJ. Plenário. Lá o STJ não tem plenário. Ele tem Corte Especial. Porque a Constituição Federal, só para você lembrar, a Constituição Federal permite que, se acima de 25 membros, quando um tribunal tiver mais de 25 membros, ele pode criar Corte Especial. Que você reunir no plenário aquele tanto de gente, né, que, por exemplo, São Paulo tem 400 desembargadores. Como você faz um pleno com 400 desembargadores? Impossível. Então, eles permitem que você crie uma corte especial, né, que funcionaria como sendo um pleno, né. O Supremo tem só 11, então reúne os 11 ali, eles decidem, né, no tribunal pleno, como a gente tem visto aí todo dia. Agora, tribunais maiores, então eles criam a chamada corte especial, que é um número mais restrito de desembargadores. Então, isso é possível, ou de ministros, né, no caso do STJ. Então, funcionasse como se fosse um tribunal pleno, tá? A Corte Especial. Então, perceba, esse assunto foi decidido pela junção dos ministros que compõem a Corte Especial. E decidiram isso. Então, se tiver pelo credor,
Pede penhora 10%, 15%, fala, olha, isso aí não vai prejudicar. E deixa ele correr atrás. Agora, não, eu vou advogar para o devedor, Murilo. Estou advogando para devedores. Então você já alerta ele. Alerta o seu cliente, devedor, fala, olha, cuidado, seu salário é impenhorável, a princípio. Mas temos precedentes que permitem o juiz, às vezes, se eles utilizarem, né? Vai depender do juiz, é claro. Eles podem utilizar esse precedente aí, vai depender do cara estar bem informado ou não, né? De pedir penhora de 10%, 15%, né? E lembrem-se, meus caros, lembrem-se, a execução é aparelhada em prol do credor. Parte do pressuposto que o credor tem razão. Você tem que lembrar sempre disso. Nós falamos muito disso, né, em princípios. Né? Então, por isso que eu quero que você faça resumo da aula de princípios, porque eu quero que você mentalize aquelas ideias do lado de princípios. Vai te ajudar você a raciocinar o sistema. Então, a execução ela é aparelhada em prol do credor. Se o credor, mesmo que o credor peça a prática de um ato ilegal, mas o devedor nada disser, vai passar. Vai ser tido como legítimo. Tá? Então, muito cuidado com isso. Muito cuidado. Então, a gente tem que conhecer. A minha intenção aqui foi trazer esses precedentes para você entender um pouco como que o STJ pensa. Como que ele pensa. E você já percebeu que ele foi e voltou em alguns casos aqui. Né? Dependendo do assunto, ele é legalista. Dependendo do assunto, ele é relativista. Olha o que eu coloquei aqui de azul para vocês. Né? As regras de penhorabilidade podem ser relativizadas. Então, isso aqui é um entendimento recente, dos últimos 3 anos para cá. Perceba que é 2018, ó, que isso começou, né? O STJ começou a falar, peraí, não. E raciocina, meu amigo. Quando fala as regras de impenhorabilidade podem ser relativizadas, está dizendo o quê? Nós vamos beneficiar credores. Nós vamos dizer o seguinte, olha, esse negócio de patrimônio mínimo para o devedor não é bem assim, né? Isso aqui, essas regras aqui de impenhorabilidade, que a gente estava analisando, 833, não é mais norma vinculante na execução. É norma indicativa na execução. Esse é o meu grande finale aqui sobre isso. É por isso que eu queria fazer essa análise com vocês. E olha o que eu te falei lá atrás, quando eu comecei a analisar o 833, eu te disse o seguinte, gente, nós temos a impenhorabilidade absoluta e a impenhorabilidade relativa. A relativa é essa dos frutos e rendimentos. Quando não tem bens, mas tem frutos e rendimentos, você penhora os frutos e rendimentos. É isso. Aí eu falei, nós temos as regras de impenhorabilidade absoluta, que está no 833, que nós fizemos aqui a análise um por um, análise legal, depois eu fiz a análise jurisprudencial. E eu disse lá, quem estava atento deve ter percebido, eu falei, gente, é curioso que a impenhorabilidade absoluta é relativa. Né? Por causa deste precedente que eu coloquei no final aqui de propósito. Né? Impenhorabilidade absoluta? Os processualistas civis falam regras de impenhorabilidade. Minha língua tá. Tô falando tão rápido que eu tô comendo a palavra. Impenhorabilidade absoluta. Você vai pegar um livro de processo civil. Eles vão falar regras de impenhorabilidade absoluta, 833. Regras de impenhorabilidade relativa, 834. Aí vem o STJ e fala as regras de impenhorabilidade podem ser relativizadas, como está aí na sua tela. Né? Então, e olha o que está aqui, ó, permitindo o atingimento de bens tidos como impenhoráveis a princípio. Né? Desde que preservado o patrimônio suficiente para proteger a dignidade do executado de sua família. Meu amigo, outra coisa que eu quero te dizer. Ah, ele tem um bem de família, mas ele tem uma casa que vale R$ 1 milhão. Ele não precisa dessa casa de R$ 1 milhão. Vamos penhorar essa casa. Vamos propor para o juiz que penhore o bem de família dele
Com base nesse precedente aí. Nós vamos preservar o patrimônio dele, para a dignidade dele, nós vamos vender, então, essa casa. Nós vamos obter ali 900, 1.800 mil, tranquilo. Se for um condomínio fechado, consegue até o valor real de mercado, ou quase real, né? Quase o valor de real de mercado. Ok? E a gente dá ali metade. Vamos propor para o juiz. Vamos propor. Usar esse precedente aqui, ó. Falar assim, olha, excelência, nós vamos dar 50% do valor arrecadado do bem de família. Ele vai comprar uma casa, um apartamento de 500 mil. Pô, dá para ele comprar uma bela de uma casa, uma bela de um apartamento. Lembra que o STJ não fala que você não tem direito a manter padrão de vida. E fala que os bens até então impioráveis podem ser piorados, desde que mantenha o patrimônio suficiente para manter a dignidade do executado da sua família. O que nós vamos fazer, excelência? Ele continua morando na casa até a arrematação. Depois que o imóvel for arrematado, ele vai ter um prazo ali para desocupar. Nós vamos dar os 50% para ele, por exemplo, 500 mil reais, 400 mil reais, nós vamos dar para ele. Ele compra uma outra casa e nós pagamos os credores. Bingo, meu amigo. Bingo. Com esse precedente, meu amigo, você relativiza tudo. Esqueçam o que eu falei do 833. Você relativiza até pequena propriedade rural. Qualquer coisa. Isso aqui, não sei se vocês jogavam isso quando vocês eram crianças, né? Mas nós tínhamos lá um jogo de cartas chamado Super Trunfo, né? Quem joga cartas tem lá o Zap, né? Eu não entendo muito de cartas, né? Mas tem o Zap. Então, é um super trunfo isso aqui, em prol do credor. Você pode relativizar tudo com base nisso. Só você fazer uma proposta. Né? Uma proposta que mantenha a dignidade do devedor. Né? Então, e você vê lá, olha, o cara tá devendo, o cara não quer pagar, e ele mora numa casa boa, né? Vamos penhorar essa casa. Usa esse de artifício aí. Pega esse precedente e usa de super trunfo, meu amigo. Aposto que cola. Aposto que cola. Tá? E outra, você está usando precedente atualíssimo. 2019, né? 2018, que é a tendência do STJ, que mudou com os últimos tempos. Né? Pensa nisso que eu te falei. Bom, eu ia falar sobre penhora online, mas não vai dar tempo. Penhora online eu preciso de bastante tempo. E tem também algumas jurisprudências para a gente analisar. Vou deixar para falar então na próxima aula, tá bom? Penhora online, não vou falar de penhora de cotas, penhora de empresa, penhora de faturamento de empresa, né? Então, vamos entrar nessas outras penhoras especiais, tá bom? E por hoje tá ótimo, gente. Obrigado. Bom final de semana para vocês. Fiquem com Deus. E um abraço.